Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, então vamos começar o nosso estudo. Estamos atualmente estudando o capítulo 9 do livro Os Mensageiros, cujo título é Ouvindo Impressões. No último programa, nós comentávamos sobre o discurso aqui do médium falido que colocou a desculpa da sua falência na morte da esposa, na ausência da esposa pela desencarnação, como se ela, coitada, estivesse com vontade de morrer. E não era o caso, com certeza, né? Eles deveriam ser almas afins e ele, infelizmente, não soube passar pela prova da solidão. Até porque ele mesmo diz que ele procurou substituí-la, né, a companheira, a esposa, por uma outra pessoa. Nós comentamos que o ideal é que a gente, não é, tenha conformação com os desígnios divinos e que se as coisas, né, se a situação tiver que ser modificada, vai ser modificada pela vontade de Deus. E nós comentávamos que o que é nosso vem nas nossas mãos. Eu até li um pedacinho do capítulo 51 do livro Técnica de Viver, do espírito Kelvin Van Damme, que fala sobre o mandato pessoal de cada um. E ele diz lá que tudo, né, que tiver que acontecer, a vida se nos apresenta. E ele diz que é só a gente olhar para o lado quando acorda, que aí está a nossa obrigação, aí está o nosso mandato. O nosso amigo, ele não se conformou com o estado de viuvez e nem com a lição da solidão, que ao que parece era a prova dele, né, viver sozinho, sem outra companheira, né, a nível de casamento. O Marco até leu uma página do Fonte Viva chamada Solidão. Capítulo 70. Capítulo 70, então ele infelizmente não conseguiu passar por essa prova. E aí ele vai começar a contar agora o que aconteceu, porque ele disse, né, a gente leu no último programa, que ele falou assim, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la e fui acidentado. E aí a gente deixou para esse programa ver que tipo de acidente ele sofreu com essa mudança aqui, né, da vida dele. Quando ele resolveu se casar de novo, saiu em busca de alguém. Mas antes da gente continuar, deixa eu só falar um detalhe que ficou do último programa, detalhe que serve muito para todos nós, da questão do sofrimento, né, do sofrer, que é o resgate da nossa sementeira do passado e necessidade para o nosso aprendizado, que é o que está acontecendo com ele aqui, que a gente não sabe o nome, que é o marido da Adélia. No capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, no item 12, Allan Kardec vai colocar assim: o sentido dessas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, são ditosos porque se quitam e porque depois de haverem quitado estarão livres. Tudo bem. Aí quitou a dívida, está livre. Agora, olha o detalhe importante. Entre as faltas
cumpre-se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Então, das nossas faltas, a primeira relevante, ele bota a primeira fiada, é a nossa falta de submissão à vontade de Deus, que é o que acontece com o nosso amigo aqui. E mais adiante ele fala assim: logo, se murmuramos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o futuro que devíamos colher do sofrimento. Então, sofrer por sofrer não adianta. Kardec está explicando aqui. Item 12 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é bom para nós é sofrer se submetendo à vontade de Deus resignadamente. É claro que isso, para nós, na maioria de nós, ainda está muito distante. Mas a gente tem que tentar. A tentativa, né, cria uma segunda natureza, o hábito, né, cria um novo hábito. Então, essa tentativa da falta de, que é o do dia a dia, reclamar menos, se queixar menos, né, do outro, procurando ver os nossos defeitos primeiro e tal. Esse é o exercício que a gente tem que fazer. Porque sofrimento na Terra é inerente à nossa casa, ao nosso planeta. Somos nós, os espíritos endividados, estamos em expiação. Nada mais que isso. Então, o raciocínio é esse. Então, o nosso amigo aqui, a mudança da vida dele, né, essa mudança de casado para viúvo, mexeu muito com ele. Mas, na realidade, a gente tem que entender que as mudanças graves na nossa vida, as mudanças mais sérias, né, não está falando de mudar de casa, mudança mesmo no nosso cotidiano, nas nossas experiências, essa mudança, na realidade, é uma prova, é um teste para a gente, não é? Na questão dele foi a mudança de casado para viúvo. Então, todas as mudanças mais sérias na nossa vida, elas são os nossos testes. Você ter um filho desencarnado, você ter a esposa desencarnada, você passar por uma doença, vamos dizer assim, incurável, entre aspas, você viver situações de traição. Qualquer mudança brusca na nossa vida que a gente não busque, né? Lógico, a gente buscou, aí sim, porque no caso, essa segunda história dele, a segunda parte da história dele, que ele vai contar agora, aí foi ele que buscou. A viuvez foi uma mudança não buscada. É desígnio divino, e ele não se conformou. Ele não, como ele mesmo diz, ele não teve a ciência da conformação, que eu acho que é um curso que todos nós temos que fazer quando desencarnar, para quando voltar, entender bem o que é se conformar à vontade de Deus. Ele, então há mudanças, as mudanças que chegam na nossa vida, que são aquelas que a gente não busca, mas elas acontecem, são testes para nossa melhoria evolutiva. A gente tem que entender assim, é fácil? Não. Então ele vai dizer agora uma coisa muito importante. Vamos continuar então. Estamos no final do parágrafo 20. E no final do capítulo. Então vamos ver o acidente dele. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Olha só como a vida nos coloca de uma maneira que engana até a gente mesmo. Então, muitas das vezes, o nosso comportamento aos olhos dos outros é um comportamento muito digno, mas se acontece alguma coisa que a gente não se conforma e age de maneira arbitrária, a gente pode realmente cair novamente nas nossas, vamos dizer assim, nos nossos vícios e imperfeições morais. Ele achava que não ia mais fazer isso, mas no contato com essa segunda esposa, ele voltou, ele diz, arrastou-me, mas ninguém te obriga a fazer uma coisa que você não goste. Infelizmente, ele trazia essa tendência do passado. E ele se juntou com uma pessoa que já
também tinha essa tendência muito expressiva, ele acabou se deixando dominar, porque o que nós temos, o livre-arbítrio, com raras exceções, né, ele vamos dizer assim, ele pode ser coagido, pode ser interrompido, muito difícil. No caso dele, ele casou porque quis e ele seguiu as aberrações sexuais da esposa porque ele gostava. A gente não pode se enganar e nem pode achar que a gente nunca vai fazer uma coisa, não é? Paulo já dizia, cuidado vós que estáis de pé, porque vocês podem cair. Porque às vezes a situação não se apresentou pra gente, por isso que a gente não cai. Mas, de repente, é a nossa prova. Ele talvez não precisasse ter passado por isso se ele tivesse se conformado a viver a solidão na viuvez. Essa solidão, no caso, a nível conjugal, porque na vida só é solitário quem não é solidário. Ele, com certeza, se ele tivesse se conformado, o exercício mediúnico dele, ajudando as pessoas, ele iria se abastecer fluidicamente, com certeza. Não a nível sexual, não é? Não a esse nível afetivo de esposa e marido, de companheiro e companheira, companheiro e companheira, não é? Nesse relacionamento conjugal. Ele não se conformou e aí ele buscou, aí essa mudança dele não é um teste, aí já é uma expiação, porque ele escolheu essa mudança. Quando eu falei que as mudanças são testes na nossa vida, repetindo, são as mudanças que Deus faz na nossa vida. A gente tem que lembrar isso que a Teresa está colocando, essas mudanças, né? A gente tem que lembrar sempre que fomos nós que escolhemos, nós concordamos e escolhemos isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, novamente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 19 está lá o mal e o remédio, e a mensagem de Santo Agostinho, em que Kardec coloca essa mensagem de Santo Agostinho dizendo assim: como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Então, essa questão, a gente tem sempre que lembrar disso, né? Nós escolhemos as provas. Quando a gente se queixa, a gente está se queixando daquilo que a gente escolheu. Agora, é claro, isso aí é um raciocínio um pouco mais além. É claro que os espíritos superiores, lá, né, da graduação, ditado popular aqui da diretoria, eles sabiam que o marido da Adélia ia falir. Quem não sabia era o marido da Adélia. É isso que a gente tem que raciocinar sempre. Poxa, mas se Deus sabia que ele ia falir, por que deixou para o aprendizado dele? É aquilo que a gente fala. O aluno tirou 0, 0, 0. Na última prova, o professor não pode deixar de dar a prova a ele. Sabe que ele vai ficar reprovado. Ele não estudou e continua não estudando. Mas ele tem que dar a prova, é lei. E ele tem que saber que ele não vai passar de ano porque a responsabilidade dele não ter estudado, não ter se esforçado. Então, a prova é para provar, não para Deus, mas para nós. Para nós o que nós estamos passando. Não vamos provar nada para Deus. Deus já sabe. Deus conhece o nosso destino e comanda a nossa vida. Joana de Anjos, através de Valdo Franco. Não é? Então, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, ele sabe. Quem não sabe somos nós. É isso. Então, essa questão da prova e da resignação, a gente tem que ter isso em mente, que fomos nós que escolhemos, e que as armas para combater o predomínio da natureza animal sobre a natureza espiritual, nós temos essas armas de combate, mas quem tem que combater somos nós. Não é? Somos nós. A questão aqui do sexo não é errado o sexo, foi errado ele não ter se conformado com a viuvez e ter procurado alguém nesse sentido, com esse comportamento, porque ele já gosta. É isso que a Teresa falou. Tentação, eu gostei de uma palestra do Dr. Haroldo Dutra, que ele fala, muito interessante, tentação, um cachorro brabo, correndo atrás da gente, a gente correndo dele falando assim, me pega, me pega, me pega. Ele fala um exemplo desse nas palestras dele, Dr. Haroldo Dutra Dias, tem palestras maravilhosas. E o cachorro está lá no calcanhar da gente, a gente correndo,
E a gente, no pensamento, me pega, gritando, fugindo, mas querendo que ele pegue. Então é essa tentação, o gosto que a gente tem, né? Na pergunta 895 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que o mal, né, qual é o sinal mais característico da nossa imperfeição? Aí eles falam, é o interesse pessoal. Mas na resposta, no meio da resposta, eles dizem assim: pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem. Mas, porque ele disse assim, eu não me supusera capaz de fazer o que eu fiz, né? Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Então, como ele não queria ficar sozinho, ele não estava conformado em ficar, né, sem uma companheira, ele acabou mostrando que ele ainda tinha padrões do passado que ainda eram muito fortes dentro dele. E qual eram esses padrões? Eram os padrões da sexualidade mal dirigida, mal controlada. E aí os espíritos continuam. O verdadeiro desinteresse, né, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda muito rara na Terra. Então, como o interesse dele era ficar casado, ter uma mulher, ter uma esposa, isso acabou colocando para fora, essa mudança que ele fez na vida dele, acabou botando para fora as tendências que ele ainda trazia dentro dele, que era a questão do desequilíbrio da energia sexual, não é? Então aí ele vai continuar. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas e, tendo começado bem, acabei mal. Por que ele fala que voltou ao convívio de criaturas perversas? Porque, como Paulo nos ensina, vivemos com uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Essa segunda esposa dele, com esse comportamento desequilibrado do sexo, com certeza atraía espíritos tão desequilibrados quanto ela mesma. E quando ele, né, porque ela não era sozinha culpada da história, quando ele novamente coloca para fora essa tendência dele, né, esse padrão de comportamento também desequilibrado na área sexual, ele também atrai espíritos para ele. E aí ele diz que ele começou bem, começou com a esposa, na tranquilidade, no trabalho mediúnico, mas quando ela morreu, tudo acabou muito mal. E ele continua. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem amada. Ele continua inconformado. Parece uma injustiça, né? Rapidamente, parece uma injustiça, mas são desígnios de Deus para o nosso melhor aproveitamento, porque se a gente souber a nossa ficha passada, a gente vai ver que é o melhor que Deus arruma para a gente. O livro Libertação, o Gregório, um chefe lá, um líder lá de uma região das trevas, lá livro Libertação. Ele vai reencarnar depois de séculos fazendo mal, ele vai ter a oportunidade de reencarnar e a mãe dele, a que foi mãe dele lá na Idade Média, que é um espírito muito superior, para ela ter uma mensagem na coluna Nosso Lar, precisa de vários médios, tal superioridade dela, ela vai vir mãe dele. Só que ele vai ficar órfão, ela vai desencarnar com ele pequeno. Ué, mas por que não fica com ele? Porque ele tem que aprender a caminhar sozinho. Então, cada caso é um caso, não é justiça de Deus, né? Isso aí acontece muito. Sim, mas o discurso dele, a gente, né, vendo com atenção aqui, ele ainda está pessimista, ele continua meio que inconformado. E, ao que parece, ele vai ter que experimentar de novo a prova da solidão, porque ele não conseguiu cumprir a sua tarefa mediúnica com Jesus sozinho.
Por isso ele diz aqui: entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Mas o que na realidade pode Deus fazer se ele não está conformado, não é? Então, a conformação realmente é uma virtude que a maioria de nós ainda não tem, não é? A gente é inconformado até com o clima. Já repararam que a gente reclama? Reclamamos se está frio, reclamamos se está chuva, reclamamos se está muito sol, se tem vento. A gente A gente vive inconformado com os desígnios de Deus. Isso para dar um exemplo bem simplório, que é a questão do clima. Agora imagine quando a gente tiver que experimentar alguma mudança mais drástica, não é? Uma enfermidade, uma viuvez, o desencarne de uma pessoa a desencarnação de uma pessoa muito amada. Isso é um assunto para a gente meditar. A gente começar a treinar a confiança em Deus que a gente não tem ainda, né? Pelo menos a maioria de nós. Tem hora que a gente é fiel aos ensinamentos de Jesus, tem hora que a gente não é fiel, quer dizer que a gente não tem fé em tudo que ele nos ensinou, que é para o nosso bem. Então nós precisamos ir começando a treinar isso devagarinho. Então vamos começar a treinar com o clima, né? Não reclamar se está chovendo, não reclamar se está sol, não reclamar se está frio, né? Viver o tempo todo na inconformação, porque é um tipo de inconformação, de uma coisa banal. Porque se a gente não se conforma nisso, né? Aí não se conforma do comportamento do vizinho, não se conforma com o comportamento do político, e toda hora reclama. Isso é inconformação, claro que é. Porque ou a gente acha que Deus e Jesus não sabem quem são os políticos brasileiros. E será que Jesus a gente não tem que entender isso? Se Jesus permite que eles estejam lá, eles todo sofrimento se torna real para aqueles de nós que só veio presente. Isso está muito bem também no capítulo 5, item 24, a desgraça real. Dá uma olhadinha lá para a gente analisar. Aquele que hoje o Kardec coloca uma mensagem do espírito Delfina de Girardin, né, Teresa? Girardin, é francês. Então, Girardin é para aquele que só analisa o presente. A gente tem que aprender a analisar a vida eterna. A vida é uma só. A vida é só, com várias fases de encarnações e desencarnações, mas a vida é uma só. A gente tem que treinar. A gente está falando aqui, gente, mas não é que a gente pratique isso não, tá? A gente está treinando. Mas vamos terminar aqui o capítulo, então. Isso. Vamos ao último parágrafo. Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou-me a atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. Então, a gente terminou o capítulo 9 hoje, né? O capítulo 9 do Livro Os Mensageiros, e esse capítulo, como o título já nos demonstra, são as impressões, né, os apontamentos novos que o André Luiz escutou nas conversas lá depois daquela palestra. Olha só, nós estamos no capítulo 9 do livro, vamos entrar no 10, e isso aqui é um momento de uma palestra num dia lá em nosso lar, em que ele foi convidado a assistir a palestra, não é, do Telésforo, e depois o Aniceto se retirou e deixou ele conversando. Olha só quanto conteúdo para todos nós de estudo, apenas de uma tarde lá, que eu tenho a impressão que era uma tarde de palestra lá no Centro de Mensageiros. Bom, terminamos aqui o capítulo 9, como dissemos, e o programa também está acabando. Desejamos a todos muita paz de Jesus, que Deus abençoe vossos lares, vossas vidas. Obrigado pela atenção, pelo carinho, e fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros.
Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.